Hoje vamos conhecer a história da Nick, que atualmente é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste vídeo, ela conta por que decidiu deixar a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nick escreveu: "Queria muito compartilhar isso com vocês. Sei que ainda tenho muita coisa para falar, que muita gente pode criticar, mas eu sei do que tenho vivido em Cristo e sei que Ele tem guiado cada decisão." Acompanhe agora este vídeo com a Nick, que foi extraído diretamente do perfil dela no TikTok. Assista atentamente e veja o que ela compartilhou neste exato momento. Que Deus te abençoe. Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu saí da igreja presbiteriana pra ir pra igreja adventista por conta do meu noivado. Aliás, não só por conta do meu noivado, mas por conta do meu casamento, porque eu vou me casar daqui a 1 mês e meio e não tinha como eu me casar sem ter resolvido essa parte. Virava e mexia, alguém perguntava pra mim: "Nick, eu e meu noivo, meu namorado, somos de igrejas diferentes, não sabemos o que vamos fazer, onde que vamos congregar depois", e eu nunca respondia porque eu não tinha uma resposta certa pra mim ainda. Principalmente porque a gente entende que o julgo desigual é em relação a religiões diferentes e crenças muito discrepantes. Porém, quando a questão é igreja, é vivência, é cosmovisão, a gente consegue ser um pouco mais maleável e consegue também entender o que realmente tem relação com a minha relação comigo mesma, relação com Deus, relação com o meu noivo, relação com a comunidade, relação com a igreja, relação com a forma como eu me enxergo dentro do mundo. E eu sei que quando a gente fala de igreja adventista, principalmente para quem não é adventista, para quem não entende, existe um misticismo e um grande preconceito que está baseado em meias verdades e narrativas que foram sendo construídas ao longo de anos e anos e anos, que aí a gente chega na conclusão de que a igreja adventista é seita, então a Nicole agora tá numa seita. A igreja adventista não é uma seita. E essa foi uma conclusão que eu tive que chegar a partir do momento em que eu me abri para poder estudar sobre a igreja e entender aquilo que eu queria para a minha vida. Muito antes de eu conhecer o Carlos, eu cresci na escola adventista, eu cresci conhecendo pessoas da igreja adventista e não fazia sentido, inclusive, os meus pais terem me colocado numa escola confessional, que confessa uma religião, e eu dizer que aquela religião eu aceito. Ah, mas eu coloco meu filho lá pelos princípios. Você está sendo um tremendo de um incoerente. Uma seita ou algum tipo de culto sectário é um movimento que explora as pessoas e que principalmente nega que Jesus é filho de Deus, que nega a Trindade, que nega que Jesus vai voltar, que transforma tudo para poder satisfazer seus próprios interesses. E eu não vou ser a pessoa que vai ficar aqui debatendo doutrina a respeito de igreja adventista ou não, porém eu tive que abrir mão de muita coisa, de muito orgulho meu, do meu próprio ego, para poder debater e entender que eu estou numa fase nova da minha vida e que o Senhor quer me ensinar coisas diferentes aqui e agora. Então, quando eu venho pra vocês e falo: eu mudei de igreja por conta do meu noivo, é justamente pra poder chamar a atenção de vocês, pra que vocês consigam entender que, na verdade, essa mudança, ela foi por mim. Claro que era uma preocupação que eu tinha no começo ali do relacionamento, de pensar: como será que vai ser e tudo mais. Mas o meu noivo, ele também foi tão humilde e tão aberto pra gente poder conversar e chegar numa conclusão, nós dois juntos, que quando eu tomei a decisão, ela já não foi mais difícil. Porque sim, gente, ela me preocupou pra caramba. A mudança de igreja é onde eu vou criar os meus filhos. E eu não ia fazer isso, não ia criar os meus filhos cada um numa igreja. Eu não digo que foi uma decisão fácil, que foi uma decisão que aconteceu do dia pra noite. Não, ela demorou ali vários e vários meses. Eu tô com meu noivo faz 2 anos e meio agora, e eu fui decidir, tem 6 meses. Justamente porque eu queria que, se eu fosse mudar de igreja, que fosse uma decisão que eu estaria fazendo por mim e não por ele. Que fosse porque eu acreditava nos princípios da igreja ali, principalmente em relação aos princípios elementares ali do sábado, por exemplo, ou do santuário, e a teologia ali da igreja, que eu entendesse aquilo e que eu desejasse viver aquilo com a minha família. E agora eu tenho achado a coisa mais deliciosa do mundo. Eu espero pelo sábado, eu espero para poder fazer esse momento junto com o meu noivo. A minha avó tá aqui, então ela participa desse momento também. A minha família sempre esteve junto comigo em todo esse processo, desde o começo. Inclusive, quando algumas pessoas vinham, apontavam o dedo pra mim e falavam assim: você vai participar de uma seita agora. E minha mãe falava pra mim: filha, se eu achasse que a igreja adventista é uma seita, eu jamais teria colocado você lá. Tudo foi feito com o pé no chão. Tudo foi feito com oração, tudo foi feito com concordância, com pastores, com pessoas, com conselheiros, com intercessores espirituais, com muito aprendizado, com muito estudo bíblico e principalmente com muita paciência e muita compreensão, tanto do meu lado quanto do lado do meu noivo. Como eu disse, o meu conteúdo não vai agora virar sobre doutrina da igreja adventista, mas eu precisava falar pra vocês que agora eu tô seguindo uma visão de fé e prática que é um pouco diferente. Mas isso não muda a essência de quem eu sou. Aliás, a igreja adventista sempre fez parte da minha vida, mesmo quando eu não me declarava ali adventista.
Aliás, antes de eu nascer, o meu avô, que era pastor da Assembleia de Deus, tinha como um dos melhores amigos dele uma pessoa que é da igreja adventista. Ele colocou a minha tia para estudar no internato adventista quando era criança. Eu fui pro internato adventista com 18 anos de idade. Não é nenhuma novidade para mim. A família sempre acolheu comportores, minha família sempre ajudou quando precisasse, sabe? E eles sempre foram muito dispostos, então a gente nunca teve, sabe, essa coisa de orgulho, de rejeição e tudo mais, porque isso não é de Deus. A igreja adventista testifica de Jesus, testifica da Trindade e testifica de que a obra da redenção está completa em Jesus. Claro que, como eu disse, ainda há muito a ser falado, eu ainda quero explicar muito mais sobre isso, eu quero contar de como que foi esse processo pra mim, mas vai ficar muito grande esse vídeo. E assim, eu tô muito feliz porque com muita consagração dos meus caminhos, das minhas decisões ao Senhor, eu e meu noivo chegamos a essa decisão, né? E chegamos agora no momento onde a gente vai servir na mesma igreja e onde a gente pode caminhar juntos aí. E é isso. Um beijo. Até a próxima.